Olá a todos. Hoje temos a oportunidade de ter o Sr. Fernando Guedes connosco. O Sr. Fernando Guedes é natural do Porto, tem 70 anos, está aposentado da sua atividade bancária e disponibilizou-se para fazer um depoimento sobre o seu estado de saúde e a sua relação com esta doença oncológica. Em primeiro lugar, gostaríamos e queremos agradecer-lhe a sua disponibilidade e se faz o favor de, em breves palavras, nos contar como é que encontrou esta doença oncológica, quais foram os passos que seguiu, os primeiros sintomas, como é que se sentiu? Ora bem, com respeito a isso, os únicos sintomas que tive eram uma dor na costela, não é? E andei assim muito tempo. Enfim, fui ao médico por causa disso. O médico, na altura, disse-me que aquilo que era provavelmente uma coluna ou qualquer coisa, não é? Mas, de qualquer forma, por prevenção, mandou-me fazer uma ressonância magnética, cuja essa ressonância é que me foi detectado o nódulo no fígado. O primeiro, dado que eu não tinha sintomas de nada, não tinha implicações com a parte intestinal, não tinha implicações, não tinha vômitos, não tinha nada. Andava bem. Mas desde dessa primeira análise, onde foi detectado, de facto, o primeiro nódulo do fígado, quanto tempo demorou a relatar os seus sintomas aos seus médicos e eles decidirem enviar Foi um ano. Um ano? Um ano. Muito bem. Aliás, antes de me fazerem a ressonância, mandaram-me fazer uma ecografia. Foi logo na hora. Portanto, a técnica disse que eu acusava de facto um nódulo e que era preciso ter muito cuidado com esse nódulo e controlar portanto, o desenvolvimento do nódulo. Sim, e depois daí? Depois daí, a medicina interna tem muito mais sensibilidade com este género de coisas, é que mandou fazer um exame que realmente eu necessitava de fazer, que era a ressonância magnética. Mandaram-me operar. Dizer que só operar, tirar a secção, é uma secção do fígado, tem que ser cortado e pronto, e você fica bem, não tem problema. Fizeram uma operação ao fígado. Antes já tinha feito também a biópsia. E não acusava nada, a biópsia estava tudo bem, não tinha nada. Quando fizeram a operação é que viram que o fígado estava numa lástima, tinha cirrose. Tiraram-me então a parte do fígado e a dor realmente desapareceu. Andei uns tempos bem. Entretanto, tornaram-me a fazer outra, passado 2 ou 3 meses, mandaram-me fazer outra ressonância e apareceu-me outro nódulo, no qual aí foi-me aconselhado a fazer uma ablação. Passado mais uns 3 meses, fui fazer uma ecografia e detectar mais 3 nódulos pequenos no fígado, 3 nódulos. Um deles de muito difícil atingir com ablação. Portanto, e vou fazer a quimioterapia precisamente para eliminar. Dizem que não é um cancro daqueles invasivos que se espalham pelo corpo, não é? Que estão ali ligados ali ao órgão em si. E como é que o Sr. Fernando lidou neste período todo, que era uma pessoa saudável, que já estava aposentado, portanto estava a saborear a vida todos os dias? Sim. Como é que lidou com este estado de espírito novo, de saber que foi encontrada uma doença oncológica, que o fígado estava nesse estado, que teve que ter essas intervenções?
Em termos pessoais, como é que encarou esse... Portanto, encarei normalmente como uma doença normal que teria de vencer, se fosse caso disso. Já tinha familiares que já tinham tido o mesmo problema no mesmo órgão, só que aquilo disseminou-se pelo corpo todo, que não é o meu caso, não é? Exatamente. Aliás, porque eu tenho um nódulo na tiroide já há 6 anos, está a ser controlado e ele nem desembolga, está ali paradinho, não tem o bolo. Mas Portanto, a doença trouxe-lhe alguns desafios, teve que mudar a sua forma de viver. Repara, relativamente, pois, eu andava no ginásio, não é? No ginásio. Desde que fui operado, nunca mais fui capaz de fazer exercícios físicos, porque começou-me a enfraquecer as pernas, a perder força nas pernas, dores nos músculos, nos braços, igual. E dentro deste tempo todo, que já foram uns anos, e sei que também tem um problema cardíaco que está tratado, qual é a sua experiência? O que é que gostava de transmitir a quem está a encontrar a doença oncológica pela primeira vez? Que lições é que aprendeu durante este espaço de tempo todo que acha útil nós percebermos? Porque o senhor é um exemplo relativamente àquilo que tem acontecido. Não. E é por isso que está aqui. Que mensagem é que nos quer deixar ficar a mensagem, a quem está a encontrar uma doença oncológica pela primeira vez? Que eu deixo às pessoas que têm este tipo de doença. Hoje a medicina cada vez está, portanto, a avançar mais, não é? O que eu deixo de conselho a todos é que encarem essa doença como normal, que andem calmas e normal, que não entrem, portanto, em stress. Eu, neste momento, estou aqui, mas eu estou-lhe a dizer que tenho o problema que tenho no fígado. Mas eu saio daqui, vou e sou uma pessoa normal, como outra qualquer. A não ser os tais problemas do cansaço das pernas e tal, que poderão até nem estar associados ao meu problema. Mas, de qualquer forma, eu não penso nisso. Não, e aconselho até a todos a que considerem isso cada vez uma doença que estará a aumentar exponencialmente. Se não é num órgão, é no outro, mas está a aumentar exponencialmente. E, portanto, as pessoas têm que estar preparadas para isso e o que há de fazer. De facto, é isso que diz, está a aumentar ainda está exponencialmente. E os cuidados de saúde têm muitas carências, infelizmente, nesta área. E muito obrigado pelo esforço que fez em estar aqui connosco. Muito obrigado pelo seu depoimento, que vai ser muito importante para quem o ouvir. Muito obrigado pela sua disponibilidade em estar connosco. Bem-aja. Obrigado. A Europa Colon de Portugal é uma associação de apoio a doentes oncológicos digestivos. Foi fundada em 2006. As doenças oncológicas da área digestiva são responsáveis, pelos dados da OMS, de 18 mil casos novos todos os anos, dados de 2002, e que são responsáveis por 11 mil mortes. Nós sabemos que há muitas pessoas, felizmente, que sobrevivem e os tratamentos estão a evoluir e são muito eficazes, mas este é o retrato da incidência e da mortalidade associada a estas doenças. A Europa Colon, face a esta realidade, conseguiu ter e consegue manter determinado número de serviços à população, como consultas de psicologia, de nutrição, uma linha de apoio a cuidadores informais, não só de doenças oncológicas, mas para qualquer doente crónico, segundo a opinião clínica, normalmente na semana seguinte em que é procurada. E temos também aquilo que muita gente ainda levanta algumas dúvidas, mas que nós temos casos em que os efeitos foram muito positivos, que é acordo com as associações nacionais de terapias complementares. Estou-me a recordar da hipnoterapia clínica, do reiki, de exercício físico, de yoga, e, portanto, nós tentamos complementar aquilo que existe de menos bom no Sistema Nacional de Saúde, ou que não podem ser melhor pelas carências de recursos humanos que nós temos, nós tentamos complementar no dia-a-dia
com estes acordos que fazemos com a sociedade civil. Temos também procurado aproximar-nos da área da investigação e da inovação para percebermos e para sermos úteis a quem encontra a doença pela primeira vez relativamente às novas terapias que estão a ser lançadas no mercado. Portanto, este é o nosso trabalho principal. As associações estruturadas que existem em Portugal têm um papel importante que podem, por um lado, substituir-se em várias funções que o Estado não tem capacidade de responder a tempo àquilo que os doentes necessitam. Temos também o papel de pressionarmos a tutela e os decisores políticos para que, por exemplo, os diagnósticos complementares não demorem meses e, com esta demora, estão a agravar muito o estadio da doença. Tem o papel fundamental que é esclarecer os doentes e motivar os profissionais de saúde para que a comunicação com os doentes e com os familiares seja feita de uma forma clara e esclarecedora, e eu acredito, a Europa Colon acredita, aumentar a qualidade de vida aos pacientes, aumentar também a sua sobrevivência e melhorar e acrescentar valor ao Sistema Nacional de Saúde. O doente oncológico muitas vezes passa por vários períodos. Uma das coisas que nós trabalhamos a nível da consulta é sobretudo a fase em que ele se encontra. Pode estar numa fase que acabou de saber o diagnóstico, pode estar numa fase em que está numa fase de tratamento ou até depois do pós-tratamento. E, portanto, uma das coisas que nós trabalhamos juntamente com o doente é perceber a fase em que ele se encontra, como reagiu à fase no qual se encontra e se trabalhamos sobretudo com o doente para lidar também com os profissionais de saúde. Existem vários desafios de ser cuidador de um doente oncológico. Muitas vezes o ente querido, neste caso o doente oncológico, está a passar por um conjunto de dificuldades e isso faz com que o cuidador também sofra com essa situação. E uma das questões que muitas vezes acaba por ser no cuidador é uma sobrecarga, porque tem que muitas vezes acompanhar o doente, às vezes aos hospitais, tem que saber lidar com os efeitos secundários. Para além disso, muitas vezes o cuidador, para além de haver sobrecarga, sofre e às vezes nem sequer há comunicação ou tem dificuldade em falar com o doente, porque muitas vezes não sabe o que é que se está a passar, e uma das coisas que nós trabalhamos com o cuidador é precisamente melhorar essa comunicação com o doente pelo qual aquilo está a passar e desenvolver aqui algumas estratégias para, no fundo, conseguir dar apoio ao doente e também trabalhamos aqui nos seus autocuidados, sobretudo porque muitas vezes eles passam-se a dedicar inteiramente ao cuidado do doente oncológico e acabam por se esquecer deles próprios. O primeiro passo é estar informado acerca da doença e saber, no fundo, como também lidar com algumas estratégias. Por exemplo, se eu sei os efeitos secundários que o meu doente poderá vir a ter, eu depois poderia também dar esse suporte de uma melhor forma, como ele também poderá lidar melhor com esses efeitos secundários. Para além dessa questão, também é importante, e aqui queria referenciar, que é preciso haver um pequeno espaço para o próprio cuidador, que às vezes é difícil eles conseguirem encontrar esse espaço, mas é importante ter para poderem estarem bem. Esta linha de apoio psicológico ao cuidador, o cuidador liga para nós, nós fazemos uma primeira avaliação das necessidades que o cuidador possa ter e, portanto, fazemos esta avaliação também psicológica para perceber o estado em que ele se encontra e depois, a partir daí, com o cuidador, fazemos um plano de estratégias que eles poderão desenvolver e que vão aplicando ao longo do tempo para ver se acaba por ter efeito na resolução e das dificuldades que eles possam ter.